Mesmo na sociedade moderna na qual vivemos, com todo o desenvolvimento do aparato tecnológico, em algumas regiões do nosso país, encontram-se trabalhadores em condições de trabalho semelhantes à do trabalho escravo. Para falar conosco sobre o assunto, nós convidamos o Procurador do Trabalho, aqui da Procuradoria Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, Rosivaldo da Cunha Oliveira. Doutor Rosivaldo, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa Justiça e Trabalho para falar de um tema tão importante, tão recorrente para a nossa sociedade. Prazer do Ministério Público do Trabalho e meu, pessoalmente. Doutor Rosivaldo, nós sabemos que a atividade é incessante pelo Ministério Público do Trabalho e por outras entidades, né, da sociedade civil aí, no sentido de combater essas condições de trabalho análogas às condições de escravo. Como é que está a situação das atividades do MPT aqui do Estado, particularmente, com relação ao combate a esse tipo de atividade praticada tanto no meio rural como no meio urbano? Certo. O Ministério Público do Trabalho tem uma coordenadoria nacional, né, a CONAET, e localmente eu sou representante regional dessa coordenadoria, né? E, graças a Deus, aqui no nosso estado, nos últimos 2 anos, não tivemos nenhuma ocorrência de trabalho análogo a de escravo, né? E é importante frisar que o que vem a ser o trabalho análogo de escravo, né? A lei informa que o trabalho forçado, o trabalho em condições degradantes, as jornadas exaustivas e também o trabalho que limita a locomoção do empregado em razão de dívida com o empregador. Recentemente, no ano passado, tivemos um fato histórico, que foi o trabalho escravo urbano ultrapassar o trabalho escravo rural. O número de resgatados, o ano passado tivemos 2.083 trabalhadores resgatados em todo o país, e destes 1.068 estavam em áreas urbanas, principalmente em construção, na área de construção civil. Eles estavam trabalhando jornadas exaustivas, as condições de alojamento precárias, e aí foi identificado e foram resgatados. Pois é, essa é uma condição que muitas pessoas não pensam ainda, que o trabalho, quando se fala em trabalho escravo, ainda é aquele trabalho de Casa Grande e senzala, ou ainda existe a senzala dos negros ali, dos escravos, na época da colonização do país. Mas, na verdade, esse trabalho em condições análogas de escravo hoje se manifesta de outra maneira, né? É possível nós encontrarmos. Hoje, o Ministério do Trabalho e Emprego, junto com a Secretaria Especial de Direitos Humanos, divulgam anualmente a lista de empregadores que utilizam trabalhadores em condições de análogo de escravo. Nessa lista, que tem hoje 569 empregadores, infelizmente temos lá constando 2 nomes, 2 empregadores aqui do nosso estado. Uma agropecuária, onde em relação a essa empresa foi feito um termo de ajustamento de conduta no Ministério Público do Trabalho, com fins a regularizar a situação, mas está lá na lista suja, que chamamos lista suja, essa lista de empregadores. E o outro é um empregador, pessoa física, que estava com essa atividade, praticando esse crime, né, com essa atividade e colocando trabalhadores em condições análogas de escravo, lá na região do Baixo Açu, numa área de irrigação que tem lá, de glebas irrigadas que o governo concede para fim de desenvolvimento da agricultura. Infelizmente foi encontrado situação e esse empregador se encontra na lista suja. Doutor Rosivaldo, para a gente esclarecer ao nosso telespectador, quais são as principais características dessas condições de trabalho, as condições análogas de trabalho escravo, né? Quais são as principais características desse tipo de exploração do ser humano? Veja, eu tenho experiência prática, por 5 vezes já participei de grupos de fiscalização. Esses grupos de fiscalização móvel, ele é composto por auditores fiscais do trabalho, a Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho, e o que nós identificamos normalmente são trabalhadores, por vezes morando inclusive sem qualquer cobertura no mato, nem redes, em árvores, né? Por vezes eles estão dentro de uma cabana coberta por lona, onde é muito quente, onde está em risco de animais peçonhentos virem atacá-los, né? Animais tanto peçonhentos como animais da selva mesmo, na Mata Amazônica tem muito isso, ainda temos onça lá e ocorrem situações de trabalhadores são atacados, né? E eles bebem água dos córregos, onde o gado também bebe, onde o gado também faz suas necessidades, o trabalhador faz necessidades no mato. Eles pagam pelas suas ferramentas de trabalho, pelos seus equipamentos de proteção. Eles se endividam quando vêm para aquelas fazendas, no caso, pagando já o seu transporte. Eles chegam endividados e não conseguem sair por conta das dívidas adquiridas. No meio urbano, temos uma incidência alta no ramo de confecções e no ramo da indústria da construção civil.
Infelizmente, alguns trabalhadores são encontrados em péssimas condições de habitação e há situações onde eles trabalham uma jornada que chegam a 20 horas diárias. Há inclusive um fato recentemente encontrado numa grande empresa de mineração em Minas Gerais. Em Minas, essa empresa vai fazer um mineraduto entre Minas e São Paulo, e lá havia uma concorrência para quem fazia mais horas extras. Eram dados até carros para aqueles trabalhadores que laboravam 20 horas diárias, e tinha trabalhadores que foram encontrados com 90 dias sem nenhum dia de folga. Essas situações representa jornadas exaustivas e é considerado trabalho análogo de escravo. Os números do trabalho escravo no país apontam que a realidade urbana é bem mais grave que a do campo. Como é que o Ministério Público do Trabalho analisa essa questão? O Ministério Público do Trabalho, sempre que há denúncia, né, entra com ações contra os empregadores. Recentemente tivemos condenações pela Justiça do Trabalho de grandes empresas no país, como a MRV, como a empresa da Zara, da marca Zara, salvo engano, a Induflex, o nome da empresa. A CIA recentemente foi condenada também. Nós temos trabalhado incessantemente para coibir esse tipo de atividade, de abusos, né? Normalmente as empresas elas terceirizam a sua linha de produção e não estão ligadas em fiscalizar as condições que os empregados estão trabalhando, né? Ou seja, mesmo no mundo urbano, uma empresa no shopping pode estar praticando esse tipo de exploração, né? É possível, mas normalmente essa prática ela é relegada para a periferia, né? Pequenas fabriquetas estão fazendo aquele tecido, aquela peça de roupa que é vendida no shopping. Ela é feita ao custo de R$2, R$5 e vendida a 200, 500. O preço realmente é um absurdo, o preço pelo qual é pago pela peça feito nessas condições. Normalmente em São Paulo ocorre muito, e recentemente foram resgatados alguns peruanos, mas bolivianos. Acontece de trabalhadores virem de outros países para ser escravizados aqui no nosso país. Migram para o país, e aí a oportunidade de trabalho que se apresenta é aquela, mesmo sendo Eles já vêm com a ilusão de uma melhoria da condição de vida, onde realmente vêm para serem explorados. E aí os oportunistas de plantão estão lá para... Sim, mas graças a Deus temos ainda no nosso país, né, órgãos que estão trabalhando diuturnamente com fins a coibir esse tipo de prática. Muito bem. Doutor Rosivaldo, quais as regiões do país onde se concentram mais trabalho escravo? Mas se o senhor puder responder no próximo bloco, nós vamos fazer um intervalo e voltamos dentro de instantes. Num minutinho nós voltamos.